E aí, galera, tudo na paz? Espero que sim. Pois é, resolvi fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre as pandemias de uma forma geral e falando um pouco mais especificamente sobre essa pandemia que todos nós estamos enfrentando. Vamos ver quem é o Covid-19, como é que ele age e uma das suas prováveis origens, tá certo? Então, dá uma olhada no vídeo, se liga aí. Bom, o que são pandemias? Pandemias são doenças causadas por micro-organismos, na maior parte das vezes vírus ou bactérias, e que ele atinge grandes proporções no globo. Então ele não atinge somente pequenas regiões ou, diferentemente das epidemias e das endemias, que são em extensões menores e às vezes características de determinados locais, certo? Uma pandemia, em muitos casos, é para a gente poder se preocupar de verdade. Bom, vamos começar dando uma olhada nas características principais desse vírus. Ele pertence à classe dos beta-coronavírus e uma provável origem dele é uma recombinação genética entre duas variedades virais. É uma hipótese bastante provável, tem sido discutido por vários cientistas. É um vírus de RNA, então seu material genético é RNA. Tem cerca de 30 mil bases, contendo cerca de 15 genes. E eles apresentam um gene chamado de gene S, que é o responsável por codificar e formar uma proteína que garante a infecção em células humanas, ou seja, garante o passe para o interior das nossas células. Bom, uma questão importante para a gente falar do Covid-19 é que ele é um vírus de RNA. Então, qual é o lance dele ser formado de RNA? Todo vírus que tem informação de material genético a partir do RNA, ele sofre mutação com muito mais facilidade. Então, isso leva à ocorrência de mais subtipos que surgem com mais facilidade, mais frequência, e também dificulta a produção de uma vacina, que já inclusive tem sido testada por alguns laboratórios aí em torno do mundo inteiro, tá certo? Então, esse é um primeiro fato que faz com que esse vírus ele tenha essa característica de ser mutável e de se adaptar, inclusive, muito mais fácil a condições diferentes, podendo, por exemplo, surgir em um ambiente com uma característica climática específica e ele migrar para outras regiões, e nessas outras regiões, a partir de mutações que são muito frequentes em vírus de RNA, eles constroem novas adaptações e conseguem infectar melhor as populações. Então esse é um grande lance aí a partir do Covid-19. Então, uma das hipóteses mais prováveis sobre a origem desse vírus é que ele seja uma quimera. E, segundo o dicionário, o quimera é o quê? Um monstro mitológico com a junção de várias partes de diversos organismos, ou uma combinação heterogênea, ou incongruente de elementos diversos. Então, segunda das hipóteses que a ciência trabalha atualmente, é que esse vírus ele é uma junção de partes genéticas de vírus diferenciados. E é isso que a gente vai dar uma olhada. Bem, a primeira coisa a gente entender é que vírus eles podem atacar qualquer espécie, inclusive bactérias. Existe um vírus conhecido como RATG13 que ele infecta naturalmente algumas espécies de morcegos silvestres. E existem outros vírus que infectam, por exemplo, o pangolim, que é uma espécie bastante exótica. E foi visto pela ciência que esse vírus que ataca o morcego, que infecta o morcego, ele tem 96% do seu DNA idêntico ao do DNA do responsável pelo Covid-19. Só que ele não tem o gene responsável pela produção da proteína S, que é responsável, assim, por infectar células humanas. Enquanto isso, o vírus que infecta o pangolim já possui essa informação genética para infectar células humanas. Então, o que é que os cientistas acreditam? Que em algum momento, esses dois vírus, o do morcego e o do pangolim, infectaram uma única espécie e a partir disso houve uma recombinação genética, ou seja, um organismo geneticamente modificado por ação natural. Então essa é a provável origem, de acordo com a ciência atualmente, do vírus Covid. Mas é uma provável, não quer dizer que ela é a certeza. Então as pesquisas continuam sendo feitas a respeito. Olha aí, galera, esse é a estrutura do vírus, do Covid-19. Veja que ele tem um envelope viral, que é a parte externa do vírus, onde é formado por proteínas. E uma das proteínas, que é justamente essa proteína S, ela que é responsável por invadir células humanas. Então a gente tem aí, na verdade, uma estrutura externa com capacidade de invasão. E internamente ele apresenta o seu RNA. Esse RNA interno, ele tem 96% de igualdade com justamente o vírus que infecta o morcego. Bem, os vírus eles podem ser reproduzidos de duas formas básicas. Uma das formas de reprodução viral é através de um ciclo chamado ciclo lítico, que é o ciclo onde o vírus ele entra na célula através de algum mecanismo, se reproduz instantaneamente,
mata a célula e sai dali vários vírus novos. Um outro ciclo de vida, que é o ciclo lisogênico, que é quando o vírus ele entra nas células e ele se esconde juntando o seu DNA com o DNA da célula hospedeira. Mas o nosso COVID, que é o nosso tema dessa aula, ele é um vírus que tem basicamente ciclo lítico. Quando a gente fala, por exemplo, tempo de incubação, o que significa dizer isso? Que é o tempo que o vírus entrou no organismo da pessoa, ele começa a entrar nas células hospedeiras, se reproduzir nas células hospedeiras em grandes quantidades e dali saem milhares e milhares de vírus, ocasionando então os sintomas. Por isso que isso demora alguns dias e varia de pessoa para pessoa. Na mais superior aí, a gente vê essa ideia do vírus ele entrando na célula hospedeira, multiplicando seu material genético, ele constrói várias cópias do RNA e ele constrói vários capsídeos proteicos também. Ao final do processo, muitos vírus recém-construídos saem dessas células prontos para infectar uma nova célula. E qual é o grande problema da Covid-19? É quando esse vírus, que se instala nas vias respiratórias superiores, eles descem até as vias respiratórias inferiores, ou seja, para dentro dos pulmões, e se instalam dentro dos alvéolos pulmonares. Nessa imagem de baixo aí, a gente vê a estrutura pulmonar, a árvore brônquica, e a parte final da árvore brônquica, que são justamente os alvéolos pulmonares. E a presença desses vírus no interior desses alvéolos ocasiona a formação de grande quantidade de fluido, de líquido. E esse líquido vai atrapalhar as trocas gasosas, então vai dificultar a respiração. É por isso que as pessoas, quando estão com falta de ar, que é o sintoma mais grave da Covid-19, justamente significa que os seus brônquios estão comprometidos com o líquido, dificultando assim a passagem do gás oxigênio para o interior do corpo e ao mesmo tempo a saída do CO2 para a parte externa do organismo, tá certo? Então se liga porque esse é o sintoma realmente mais grave dessa doença. A essa altura você deve estar se perguntando, poxa, e esses vírus que causam ciclo lítico, se reproduzem no corpo, eles causam essa disseminação tão grande da doença, tão rapidamente, causando pandemias? Olha, se a gente pensar bem, desde que existem seres vivos, de uma forma geral, existem vírus parasitando esses seres vivos. Existem vírus que parasitam bactérias, protozoários, plantas, animais, causando várias doenças. E ao longo da história, a gente consegue identificar vários eventos de pandemias a nível global, onde esses vírus, aos poucos, eles terminaram moldando parte da nossa própria construção biológica. Não seria difícil de imaginar que no próprio DNA humano existem fragmentos, muitos fragmentos, de diversos vírus que infectaram nossos ancestrais, quando eu digo nossos ancestrais hominídeos, anteriores à espécie Homo sapiens, e que aqueles sobreviventes, ou seja, os indivíduos que conseguiram sobreviver a essas epidemias, eles terminam transmitindo essas características para os seus descendentes, segundo a teoria principal da evolução, a teoria darwinista, beleza? Então assim, vamos dar uma olhada rapidamente em algumas das principais pandemias que já atingiram a humanidade e o seu grau de mortalidade, para a gente ter uma ideia de como houve essa interação entre esses organismos e nós humanos, tá bom? Vamos dar uma olhada. Vejo aqui, por exemplo, nessa linha do tempo, grandes epidemias e pandemias que atingiram a humanidade. À medida que essas doenças foram acontecendo com a humanidade, elas terminaram moldando o nosso próprio DNA, fazendo com que fragmentos ou partes dessas estruturas virais ou bacterianas ou de micro-organismos diversos, eles terminam se incorporando ao DNA dos seres humanos. Por exemplo, se um vírus infectar uma célula reprodutora, um espermatozoide ou um óvulo, e transmitir esse DNA para esse óvulo espermatozoide, e de alguma forma fragmento desse vírus se agregar ao DNA humano, isso será transmissível para os descendentes. E aquele novo organismo, aquela nova pessoa, ela já vai nascer portando fragmentos desses vírus anteriores em seu próprio DNA. Isso faz com que a humanidade ela termine sobrevivendo nesse planeta com relação a esses micro-organismos virais ou bacterianos que aqui existem. Vamos aqui dar uma olhada quais são as principais formas de imunização que pode ocorrer com o nosso organismo. Ela pode ser de forma ativa, quando nós entramos em contato com o agente microbiano, o micro-organismo invasor, no caso aqui o vírus, ou através da vacina. E ele pode ser passivo através da aplicação do soro ou através do aleitamento materno. A imunização ativa ela é mais interessante por quê? Porque ela cria uma espécie de memória imunológica. A partir do momento em que o organismo entra no corpo, o corpo identifica esse organismo e reage contra ele a partir da produção de anticorpos, você cria uma espécie de memória imunológica.
que será útil para você em qualquer momento da sua vida, caso você venha entrar em contato de novo com esse mesmo micro-organismo. É por isso que se diz que doenças virais, bacterianas, doenças da infância, de uma forma geral, a gente só pega uma única vez. Aí você deve estar se perguntando, e as doenças que nós pegamos mais de uma vez, como por exemplo a gripe? A resposta é simples. A memória imunológica ela é construída no seu corpo a partir do vírus que entrou em contato com você. Ou seja, o seu organismo estuda o DNA ou RNA desse vírus e produz anticorpos para ele. Sua memória imunológica está pronta. Só que, se esse vírus sofreu uma mutação, significa que aquela memória que foi produzida anteriormente, ela não serve para esse novo vírus. Então, o seu organismo vai ter que criar todo o processo de novo, criar um outro anticorpo e construir uma nova memória imunológica. No caso do Covid-19, como ele é um vírus de RNA, é um vírus que tem facilidade de sofrer mutações. Então, isso também é um perigo para a formação das vacinas, para o processo de imunização. Porque significa dizer que você pode pegar ele mais de uma vez. Basta que esse vírus sofra uma mutação. E aí, galera, gostaram? Eu espero que sim. Na verdade, fiz um apanhado geral sobre o que são vírus, como é que eles se reproduzem, um pouco mais especificamente sobre o Covid-19, responsável por essa pandemia que nós estamos enfrentando aí agora. Falei um pouco sobre a história das pandemias aí na humanidade, como elas influenciaram, né, a nossa própria construção biológica. E finalizei com a indicação fílmica. Vale a pena assistir para a gente poder fazer um paralelo de informação com esse momento que nós estamos vivendo, tá certo? De uma forma geral, é muito importante entender que nós precisamos, de fato, conter essa pandemia. E a principal forma é, de fato, nós ficarmos em casa, porque assim a gente vai diminuir o contágio e evitar, por exemplo, a sobrecarga de muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê like no vídeo e a gente se vê na próxima produção. Valeu? Um abraço a todos!